Nossa viagem pelo Vale continua e o programa tá só começando. No Guia Básico vamos mostrar as melhores opções de estrada, hotéis, pousadas e os principais eventos da cidade. No quadro Tá Escrito você vai descobrir como a cidade passou de centro de saúde a um dos destinos mais cobiçados do inverno paulista. Vamos explorar lugares que realmente vale a pena visitar, desde as paisagens naturais até a gastronomia única da região. Aproveitando o friozinho, você vai se encantar com peças feitas de lã 100% natural, criadas por mãos inspiradoras em um projeto transformador que só tem aqui. Dicas de parques para você curtir sozinho ou com a família, e para fechar com chave de ouro, um testemunho emocionante de fé e, claro, muita música. Assista até o final, porque vale a pena conhecer Campos do Jordão. Este destino é um dos mais conhecidos do Vale do Paraíba. Campos do Jordão atrai centenas de turistas da capital paulista, do sul de Minas, do Rio de Janeiro, aliás, do Brasil inteiro, né? E para além da temporada de inverno, Campos do Jordão vai te surpreender pelas paisagens e pela gastronomia. Então bora começar o Vale a Pena Conhecer! A principal forma de acesso a Campos do Jordão é pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, entre Caçapava e Taubaté. Quando se fala em Campos, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a hospedagem, e nós separamos opções para todos os gostos. Se a ideia é luxo, tem resorts e spas com piscina aquecida, sala de cinema e muito conforto. Não vou mentir, o preço é alto, mas existem alternativas mais acessíveis. Nossa dica de custo-benefício é a pousada de Paula. Ela tem acomodações para famílias e fica a apenas 2 km do Parque Amantiquir. Além do preço justo, ainda conta com restaurante, delivery e bar. Se o assunto é comida, opções não faltam, mas a nossa escolha tanto para o almoço quanto para o jantar foi o Hélio Cucina Speciale, o restaurante da chefe Maria Catão. O ambiente traz duas experiências completamente diferentes. De dia, um espaço com iluminação natural e vista para a vegetação, com direito a rio até. Já à noite, uma iluminação intimista e o calorzinho da lareira trazem um aconchego que só a Hélio Cucina sabe proporcionar. Para fechar com chave de ouro, a chefe me deu uma aula sobre o sabor do verdadeiro vinagre. Como Campos tem uma grande variedade gastronômica, uma do ladinho da outra, tem opções para vários horários. Café da tarde no Café do Parque, sobremesas na Fábrica Sabor de Chocolate e muito mais. E é impossível falar da cidade sem mencionar um dos eventos mais tradicionais, o Festival Internacional de Inverno, o maior festival de música erudita do Brasil. Todo ano, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a de Campos do Jordão, a Brasil Jazz Sinfônica, a São Paulo Big Band e muitas outras atrações fazem apresentações gratuitas aproximando turistas e moradores das artes clássicas. Desde sua descoberta, Campos do Jordão se destacou pelo seu clima e pelas suas paisagens incríveis que relembram regiões europeias. Mas muito mais que isso, Campos fez parte importante da história do Vale, desde a industrialização até o café. E para nos contar essa história, eu convido a pesquisadora e escritora Adriana Harger, que vai nos dizer tudo que está escrito na memória da cidade. Antes da história da nossa cidade como cidade, nós tínhamos os povos originários da região, os puris. Ali começa a história do pinhão em Campos do Jordão. Eles, como povos coletores, começaram a utilizar o pinhão para alimentação. Isso se torna uma referência na cidade de Campos do Jordão e chega até a culinária atual nos pratos de todos os restaurantes de Campos. Na verdade, aqui antigamente não tinha nada, eram os campos, E aí, num certo momento, com o trânsito de pessoas em direção a Minas Gerais por causa das minerações, aqui começou a se tornar um lugar de passagem e as pessoas começaram a entender que aqui valia a pena ficar e olhar as belezas daqui, Então, num certo momento, Inácio Caetano compra terras aqui,
e se instala com sua fazenda aqui, Fazenda Bom Sucesso. E aí começa esse movimento de existência de pessoas aqui no Alto da Serra. Esse personagem falece, né? As terras são vendidas para o Brigadeiro Jordão. E aí a gente tem o nome de Campos do Jordão. Vamos até as terras do Jordão, vamos até as terras do Jordão. Que terras são essas? Aqueles campos lá em cima. Então, os Campos do Jordão. Pessoas começaram a vir para Campos para se tratar da saúde como um todo, como lugar de repouso, mas também como um local de tratamento específico para as doenças respiratórias. Começam a vir os tuberculosos para cá como uma alternativa, já que naquela época não havia medicamento que resolvesse o problema da tuberculose, não curava-se naquela época ainda com medicação. Então as pessoas subiam a serra com a esperança de que o ar puro e a água pura pudessem curá-los. Muita gente, claro, veio e faleceu, muita gente, mas muitos sobreviveram, né? E a cidade se forma justamente com muitas dessas pessoas que sobreviveram e resolveram tomar conta de Campos depois, né? Campos do Jordão se tornou um lugar atrativo para os turistas, vinculando um pouco dessa questão da saúde com a questão da elite que já fazia uso dessa região aqui nas grandes fazendas, né? As fazendas que hoje, por exemplo, compõem o Horto Florestal. Os barões do café entenderam que aqui era um local que poderia ser o grande foco de descanso e lazer e começam a construir suas residências aqui, principalmente na região que hoje é a Vila Capivari. Muitas dessas pessoas que vieram da tuberculose também eram pessoas que construíram suas casas aqui e mantiveram essas residências pelas gerações seguintes. Então a gente vai construindo a identidade do turismo nos dois setores. E aí a gente expande a cidade no turismo por grandes hotéis que foram construídos aqui. Toriba, Grande Hotel, que hoje é o Senac, Hotel Vila Inglesa, Hotel Orotur, né? Alguns deles hoje já mudaram de nome, como é o caso do Orotur, mas outros permanecem, como o Toriba e o Vila Inglesa e o Grande Hotel, né? Outro fato interessante é que nós tivemos em Capivari a residência do Monteiro Lobato, onde ele esteve com a sua família, inclusive na época em que ele escreve Renações de Narizinho. Ele vem para Campos, tendo ali sua casa de veraneio, porém, ele fica um período longo aqui porque seus filhos tiveram tuberculose. Então, quando as pessoas pensam em vir para Campos, elas vão se identificar com a natureza, que é belíssima, mas também com toda essa história que vem se somando a esse ambiente e por causa desse ambiente. A palavra falada, ela voa. E a palavra escrita, ela fica, né? E já que eu tô aqui para te entregar o melhor programa de turismo do Vale, fica com a gente que logo após o comercial tem mais Vale a Pena Conhecer. Voltamos com o Vale a Pena Conhecer. Hoje, em Campos do Jordão, a joia da Serra da Mantiqueira, também conhecido como a Suíça brasileira. Tá vindo para Campos do Jordão e não sabe por onde começar? A Rose Castelfranc, do Guia Castelfranc, nos convidou aqui no Museu do Carro para nos contar tudo que vale a pena visitar. Bom, o Museu do Carro é um marco na história de Campos do Jordão. Tudo em Campos envolve muita experiência. As pessoas hoje procuram a experiência para contar essa história depois. Então, tem o Centrinho do Capivari, a gastronomia aqui é muito forte. E no centro do Capivari tem o restaurante mais antigo da cidade, ativo. Ele tem 60 anos, que hoje é o Restaurante Nevada. Saindo ali do Centrinho do Capivari, a gente pode pegar rumo ao Horto Florestal, que é ali onde tem uma mata incrível. E no caminho mesmo a gente vai encontrar outros passeios também. Tem o Parque da Lagoinha, que é um lugar onde tem o Museu da Lã. Agora indo para outro extremo da cidade, que é lá no começo da cidade, logo que você entra, tem o Alto do Lajeado. Lá a gente encontra o tradicional Parque Tarundu. Acredito que muita gente já ouviu falar de lá, que tem várias atividades. E no caminho tem a família do Toriba, que é o famoso Hotel Toriba. Um dos meus roteiros preferidos aqui em Campos do Jordão é o Alto da Boa Vista, onde está o Palácio do Governo,
que você pode fazer visitas agendadas e são gratuitas. E também, seguindo ali, tem o auditório, onde acontece as apresentações do Festival de Inverno e também outras apresentações durante todo o ano. E dentro do auditório também tem o Museu Felícia Lehner, que é o maior museu a céu aberto do Brasil. E como não pode faltar uma boa novidade em Campos do Jordão, o nosso carro-chefe hoje na cidade é o Cardê Museu. É o que o museu traz: carro, arte, design e educação, onde tem mais de 150 carros expostos, de um acervo de 500 carros, então tem uma rotatividade, sempre com novidades, eles estão atualizando o tempo todo esses carros e traz toda a educação, traz a história do Brasil de uma forma leve. Campos do Jordão funciona durante o ano inteiro, é famoso pela sua temporada, mas fora de temporada é um privilégio estar aqui. Um dos maiores atrativos da cidade, que eu gosto de falar, é o clima. O clima de Campos do Jordão é único, é um dos melhores climas do mundo. O nosso ar puro é invejável. No próximo bloco a gente tem as dicas da Bia de parques na cidade e um projeto incrível chamado Mãos Tiqueira. Não sai daí não que a gente volta rapidinho. Não falei que o intervalo era rápido? Já estamos de volta com o Vale a Pena Conhecer. No Só Tem em Campos do Jordão, a gente vai visitar um projeto inovador que capacita pessoas e faz trabalhos artesanais maravilhosos. A Juliana Miller Bastos descobriu que a maior parte dos criadores de ovelha da região jogava o excedente de lã fora e que essa matéria 100% natural poderia ajudar muita gente, principalmente as mulheres da comunidade. Ela e a Lica se uniram para fazer a diferença a partir de um negócio social. Eu sou a idealizadora do projeto Mãos Tiqueiras. É um projeto que nasceu da descoberta do desperdício da lã aqui na Serra da Mantiqueira. A gente descobriu que os criadores de ovelha aqui de Campos do Jordão, eles tosquiavam que a necessidade de algumas raças, mas não tinha ninguém interessado em reaproveitar esse material. A gente está ganhando a lã dos criadores de ovelhas aqui da região, capacitando mulheres da comunidade nesse trabalho artesanal de transformação dessa lã bruta em fios e desenvolvendo uma linha de produtos feitos com essa lã natural. O que faz ser muito importante é essa união, né, de todo mundo. No começo eram poucas pessoas e elas vêm chegando, se aproximando. A gente faz uma turma muito gostosa, o aprendizado, uma ensinando a outra, e tem a questão também do dinheiro, né, que ajuda muita gente. Então é um espaço especial mesmo, a Mãos Tiqueiras. Em março de 2016, a gente iniciou oficinas semanais com 6 mulheres aqui da comunidade, de um bairro carente aqui de Campos do Jordão. Né? Começamos a desenvolver esse conhecimento, essa familiaridade com a fibra da lã, fazer esse processo de envolvimento das mulheres aqui da comunidade para trazer de volta esse conhecimento ancestral dessa transformação manual da lã em fios e em objetos de decoração e de uso pessoal. Hoje em dia a gente já contempla todos os bairros da cidade. A maioria das lãs que chega pra gente é no estágio bruto, é como sai da ovelha. Então a gente tem que fazer todo o processo do beneficiamento para transformar ela ou com uma lã cardada ou já com o próprio fio para as artesãs trabalharem. Tem um propósito de, primeiro, usar a lã das ovelhas, né, que eram jogadas fora desse projeto, e de abrir espaço para as pessoas também, de lugares mais distantes, de bairros, que também não tinham essa oportunidade de aprender e de fazer e receber. Antes da pandemia, eu me encontrava em casa, né? E as Mãos Tiqueiras me achou na minha casa. Eu me encontrava em depressão, tudo, e as Mãos Tiqueiras me achou lá. Eu achava que essa época estava tudo acabado para mim, porque eu tinha passado por um processo que eu tinha perdido a minha visão. Eu tenho 10% só de visão. Então, eu me encaixei muito bem nesse trabalho, porque eu consigo estar trabalhando com o meu tato. E esse trabalho, ele é dependente muito do tato, porque quando ela passa, eu sinto quando torce o fio. Então, é esse trabalho, eu me encaixei muito bem nele.
é a produção, né, que a gente faz, a gente ganha um dinheirinho da gente, a gente tem a independência da gente. E aqui nas Mãos Chiqueira, nós encontramos não só um trabalho, mas nós somos uma família de artesãs. Todas essas meninas, nós somos como se fôssemos irmãos. Um lugar muito maravilhoso de se vir. Todas as quinta-feiras nós temos um encontro, né, já marcado todas as quinta-feiras, e esse é motivo de muita alegria para a gente estarmos aqui. Para mim, o mais importante é chegar na quinta-feira e vir aqui, encontrar com as minhas amigas, né? Aqui é tudo de bom. A gente lançou recentemente um documentário que chama Tecendo Vidas, né? No YouTube está disponível, né? Vocês podem acessar. Mãos Chiqueiras realmente teve esse impacto na vida das pessoas. Sim, os nossos produtos, né? A gente já tem pensado muito na questão de uma remuneração que realmente valorizasse a vida dessas artesãs. Então, elas são capacitadas, orientadas e recebem um valor de produção quando entregam as peças. E as mesmas peças, quando vendidas, elas são remuneradas novamente com uma porcentagem em forma de apoio e valorização do trabalho delas. Temos hoje uma lista de espera, que a gente está em quase 60 pessoas, mas a gente faz o cadastro e assim que abre novas vagas a gente entra em contato. Nós temos aqui no nosso Museu da Lã uma apresentação a cada hora, né? Isso eles podem ter acesso a todas as informações do beneficiamento da lã, o cuidado das ovelhas, sobre realmente a necessidade dessa tosquia, né? Até mesmo como se faz a lã na roca, como era feito na Idade Média. Ela é tirada da ovelha, aí aqui ela está sendo passada pela roca, ela está sendo preparada para as meninas artesãs fazerem o crochê e o tricô. Na verdade, Campos do Jordão se desenvolveu por causa das malharias, né? E hoje em dia pouquíssimas produzem aqui na nossa cidade ainda, né? Campos do Jordão se desenvolveu também por causa dessa questão do reaproveitamento da lã das ovelhas, que isso se perdeu ao longo dos anos, né? Então, nessa questão ambiental, a lã é algo totalmente sustentável, né? Porque ela tem uma durabilidade imensa e, ao mesmo tempo, em 6 meses ela se degrada no meio ambiente, então impacto zero. Mas é a loja mais linda que tem e tudo muito feito com carinho, com amor. O projeto não tem só a loja, a paisagem e as oficinas. Você pode também visitar o Museu da Lã e alimentar uma família de ovelhas. Essa é apenas uma amostra do que o trabalho sustentável e a indústria criativa podem fazer pela comunidade. E agora com vocês, as dicas da Bia de parques na cidade. Parque da Lagoinha, um cantinho encantador de Campos. Aqui eu alimentei ovelhas e patos, me conectei com a natureza e ainda me surpreendi com a paisagem linda. E logo na entrada tem o charmoso Museu da Lã, um pedacinho cheio de história e aconchego. Parque Estadual de Campos do Jordão, também conhecido como Horto Municipal. Que energia boa! Fiz arborismo, encarei a tirolesa e senti aquele ar puro que só a natureza sabe oferecer. Um lugar perfeito para quem ama aventura e tranquilidade no mesmo espaço. Bosque do Silêncio, o lugar mais lindo que já visitei. Um refúgio de paz, cheio de natureza e com uma experiência mágica de cromoterapia com cristais. Sério, dá vontade de morar ali dentro. Essa é mais do que uma dica de parque, é uma dica de experiência. No Rancho do Tinho, eu e a Miriam Conde fomos fazer uma cavalgada pelas montanhas. Lá o Tinho e a Maria contam com mais de 30 cavalos e promovem todos os tipos de passeio a cavalo que você pode imaginar. Bom, mais uma vez aqui na minha hora favorita do programa, o propósito, na verdade, pelo qual eu faço isso, que é falar de Deus para as pessoas. E hoje eu estou aqui com o Vitor Pedroso, né, que está honrando a gente com a presença dele. E logo mais vai apresentar um musical, mas fica aí, gente. Primeiro a gente vai falar de Deus. E aí, o que você me conta da sua história, sua jornada de fé? Cara, minha relação assim, com a música, com a fé, vem desde criança, né? Eu cresci em lar evangélico e sou de uma família de músicos, então a música, o louvor a Deus, a adoração, está dentro da minha casa desde que eu me conheço por gente. Eu não consigo nem te falar quando eu comecei, né? Mas as recordações, memórias que eu tenho sempre foi envolvido com a música. Meu pai era ministro de louvor, minha mãe também. E
sempre foi envolvido dentro da igreja, gostava muito disso. Percebi que era uma paixão minha quando eu via que quando eu não estava em ambientes desse, parecia que estava faltando algo, sabe? Então, a igreja, fazer parte do louvor, fazer parte do ministério de louvor da minha igreja local até, era algo assim que me trazia uma alegria que me preenchia, na verdade, né? Sim. Então, essa é a minha história desde o começo, assim, com a música cristã. Eu acho que todo mundo passa por um processo de preparo antes de fazer aquilo que realmente foi chamado para fazer. Uhum. Como que foi esse processo para você? O processo para eu ser um ministro hoje de louvor da minha igreja, viver disso, foi das experiências que eu tive com Deus e as experiências que a vida me proporcionou, sendo elas boas ou até mesmo ruins. Eu acredito que todas as coisas que acontecem é para um propósito. Então, na minha vida, eu tive algumas perdas, perdi minha mãe cedo, e essas coisas me moldaram até eu construir até mesmo a minha musicalidade, né? Eu conhecia a Deus, como eu falei desde criança, mas eu servi o Deus dos meus pais. Eu não havia ainda tido uma experiência com Deus. Até o dia que eu sim, quando eu perdi minha mãe, perdi uma base familiar, eu tive que ter o meu encontro pessoal com Ele, né? Tanto que as minhas canções sempre são falando a respeito desse amor que eu recebi de Cristo. Sempre essa experiência, porque isso sempre me faz lembrar do dia que eu conheci o Senhor mesmo, sabe? O amor que foi preenchendo a minha vida e me fez tomar as decisões que aqui estou até hoje. Você compõe, sim, né? Você geralmente fala sobre esse amor, você geralmente fala sobre o que nas suas músicas? Em particular, essa música, até mesmo que eu estou para mostrar para vocês, ela foi construída num processo muito difícil, um período muito difícil que eu passei, que eu precisei muito me apoiar no sacrifício de Jesus. Porque eu sou de São Paulo é uma cidade muito corrida e é uma cidade onde você sempre tem que estar performando, mostrando que você está bem. Você não pode mostrar suas fragilidades, principalmente no mercado de trabalho. Aquilo acabou tomando conta de mim ao ponto de eu entrar numa crise de ansiedade, passar por períodos de ter que reafirmar minha identidade em Deus. E essa música foi construída nesse sentido. Eu precisei voltar e olhar o sacrifício de Jesus, o que Ele passou por amor a mim. E aquilo me trouxe paz novamente, me colocou novamente com a cabeça mais centrada, sabendo que Ele é a pessoa que está construindo a minha vida. Ele é o autor e consumador. Ele está no início e está no último dia da minha vida. Então, não tem por que eu viver em ansiedade, não tem que eu me preocupar com as demais coisas, porque Ele morreu na cruz por mim. Ele já pagou o preço que era meu. Ele já ressuscitou e preparou um caminho para mim, sabe? E aquilo foi começando a construir essa canção. Eu acredito em canções que não são dadas, mas sim recebidas. Sim. E eu recebi essa canção e foi assim que eu escrevi. E realmente Jesus, Ele é a base. E Ele é o motivo pelo qual nós fazemos esse programa também. E muito obrigado a todos vocês mais uma vez por estarem com a gente no Vale a Pena Conhecer. Que vocês possam realmente experimentar esse amor de Deus que nos preenche por completo. Até semana que vem, gente! Poderoso Deus da criação, segura o mundo em tuas mãos. Aquele que era e há de vir, o Rei da Glória hoje está aqui. Santo, Santo.